Por favor, discorram ali sobre cada questão que está apontada ali naquele... Vamos começar com você, Geisa. Tá. Já que você está lá na Casa da Criança. Assim, o 18 de maio para a gente realmente é assim, um ano inteiro, porque a Casa da Criança é um lugar que a gente recebe crianças que a maioria são vítimas de violência, né? A todas, praticamente, Sim. né? Qualquer tipo de violência, Sim. né? Qualquer tipo de vulnerabilidade que esteja ali denegrindo o direito da criança. E aí a gente precisa trabalhar esse tema não só no dia 18. O que a gente faz na semana, ou no dia 18, ou na semana do dia 18, como nós fizemos agora, é uma culminância sobre esse tema, né? Conscientizar as crianças, mas as crianças elas já vêm sendo trabalhadas. Eu tenho uma equipe pedagógica maravilhosa. Talvez aproveitar que pessoas, instituições estejam mais sensíveis ao tema, né, por conta da data, sim, né? sim, E aí sim. falar, né? Aproveitar esse momento. Com né? certeza. Eu tenho lá uma equipe pedagógica maravilhosa, né? A Mariana, que é minha pedagoga, a Emily, que é minha educadora. Eu falo minha porque eu tenho a casa como minha casa, né? A Elba trabalhou lá comigo, Josi. Então a gente quase que confunde assim a instituição como nossa. Eu falo minhas crianças, minha casa, minha equipe, porque eu tomo para mim mesmo, né? E esse tema ele vem sendo trabalhado de acordo com as demandas que a gente vai recebendo. E que não são poucas e que não são fáceis, né? São muito difíceis e a gente precisa ter muita sabedoria, muita criatividade, muito amor, né? Muita resiliência para tratar desse assunto que é tão complexo. E nós fizemos lá uma culminância bem legal, onde todos participaram, entendeu? Falaram, fizeram atividade. Então a gente procura assim conscientizá-los para que isso não vire um ciclo na vida deles. Porque eu sempre falo, né? O abrigo precisa fazer diferença na vida da criança. Nós precisamos ser a diferença para que, quando eles saiam dali, o abrigo não é para sempre, né? A gente trabalha ali a vida da criança, a vida da família, né, para receber essa criança de volta, mas que a criança saia dali com a consciência do que é certo e do que é errado, para que essa violência não volte a acontecer novamente com ela. Eu queria conversar com vocês sobre duas palavrinhas-chave que nós temos ali naquela arte que vocês me trouxeram, que é abuso e exploração. Aqui fora a gente entende que abuso é tudo aquilo que acaba explorando. mas como que tecnicamente a gente separa abuso de exploração, Elba? A exploração ela é aquilo que gera benefícios, Tá. né? A pessoa ela não só Quando coloca uma criança para trabalhar para mim, pedir dinheiro na rua, não sei o que, alguma não coisa seria, assim? aí a gente está falando de todos os tipos de exploração, né? Tá. A exploração sexual. Não, sim, mas eu digo assim, algo quando eu como adulto vou me dar bem em cima. Tirar fotos, né? Publica fotos, vende, enfim. A gente falou muito disso na época ali do... esqueci do local. Mas que teve recentemente, né, um vídeo aí, uma música, e a gente... o abuso sexual, ele é aquilo que é feito, infelizmente, Flávio, na maioria é dentro de casa, né? Pelas pessoas que são conhecidas. Mas a palavra abuso é só referente à questão sexual? Não. Ou você pode ter abusos também pode ter em abusos, outras ambiências que não é a questão Isso, sexual? eu tô falando de sexual porque Sim, né, que o Maio Laranja faz alusão, mas a gente tem vários outros tipos de abuso. Sim. E, infelizmente, muitas demandas, né, de físico, psicológico, enfim. E a gente hoje precisa orientar as nossas crianças de que um carinho, que às vezes ela acha que é um carinho, né, pode ser um abuso. Pode ser inocente para ela, mas não é para quem está acariciando, né? Eu falo que a criança, porque muitas vezes a criança não fala porque confia na pessoa, né? Porque eu trabalhei agora há pouco tempo no NACA, que é uma instituição que cuida de crianças e adolescentes que sofrem violência intrafamiliar. E a demanda é gigantesca. Porque a maioria dos casos que são notificados, e muitas vezes não são notificados por causa do abuso, são notificados por causa de separação, por causa de conflitos familiares,
Mas a maioria dos casos notificados são dentro de casa. São de padrastos, de avós, de tios, vizinhos, de mães, de madrastas, enfim, toda a família. Cara, E isso aí, é muito sério. né? É muito sério. E aí, assim, o mais chocante, né? E assim, a Elba pontua as subnotificações, né? Assim, são diversos casos. Pode E o, tirar, mais, Alex. e o mais triste, Flávio, eu falo Fábio, porque Fábio, eu mandei mensagem aqui para Fábio ele, aí Fernando. tudo Mas é meu primo, junto, tá tudo certo em casa. E aí, Flávio, assim, a angústia que traz, né, para os profissionais são exatamente os casos que são intrafamiliares. E aí nós estamos também aí ontem estivemos lá no Colégio Maurício Copo falando sobre violência contra a mulher. E nós estamos falando de dependência financeira, psicológica. Nós estamos falando sobre políticas que se interligam, né? Nós estamos falando sobre uma violência de dependência, mulheres que elas optam em denunciar. Nós falamos sobre violência, sobre medida protetiva que a maioria dos casos não tem proteção e nós estamos falando de uma limitação de política pública. A política está evoluindo, mas a gente precisa ainda construir muito e aumentar a visibilidade do que importa. Existe uma discussão necessária, Flávio, e aí a gente se preocupa com tantas pormenoridades e a gente esquece realmente de discutir pautas que são muito relevantes. Acontece isso na nossa vizinhança, dentro da nossa família, e aí a gente tapa nossos olhos, porque a maioria dos casos que acontecem a notificação são de crianças, né, com um afeto com seus pais, com padrastos, que são violentadas, abusadas, exploradas sexualmente. E aí a participação da Geisa vem. E a construção que eu sempre levantei essa bandeira, né, que do acolhimento institucional saem as melhores pessoas. Por quê? Porque essas crianças, elas não quiseram ser violentadas, elas não pediram para ser abusadas, exploradas sexualmente. Mas a questão da vulnerabilidade intrafamiliar e a falta de acesso à política pública e reconhecer e priorizar o que realmente importa, faz com que esses casos, os acolhimentos estejam ainda mais cheios de crianças. A gente não vem um irmão, sempre são um grupo de irmãos e todos violentados sexualmente, abusados e explorados sexualmente. É uma estatística, não é ali, longe não, nossa, né, no nosso município. E aí, olhando para a atuação do Conselho Tutelar, acolhimento institucional e a política pública da criança e adolescente, é algo que a gente não reverbera. São casos gravíssimos. E aí a gente precisa pautar as leis de prioridade, né, ter mais acesso ao acolhimento dessas crianças e adolescentes, para que a gente consiga romper esse ciclo de violência, porque a mulher às vezes não tem para onde ir. Sim. Se ela opta em sair desse ciclo de violência, dessa situação de vulnerabilidade e negligência, para onde ela vai? Dependente financeira, né? Qual é o acesso dessa mulher? Qual é a política pública e qual é a bandeira que a gente está levantando? Qual é a discussão de pauta? Quais são os enfrentamentos que a gente levanta? Se a gente não vê movimentos importantes de pessoas que deveriam priorizar, que são os nossos poderes executivos e legislativos, levantar a bandeira, entender que a política pública da primeiríssima infância e primeira infância precisa ser prioridade. Se hoje formos no nosso município fazer uma estatística, perguntar, você sabe o que está escrito na lei da primeira infância da sua cidade? Você sabe quais são os programas e os projetos que têm, os benefícios socioassistenciais que contemplam crianças e adolescentes? Então, o que elas têm? Elas têm um vínculo com o pai ou com o padrasto que elas vão continuar sendo exploradas, violentadas sexualmente, porque a política de acesso ela não aumenta. E aí, naquela lógica de acomodação e assimilação, alguns até assimilam aquilo ali como normalidade. Normal. Sim, Sim. Tem famílias que é perpétuo, exatamente. É hereditário, passa assim, ali. Eu queria até refletir com vocês sobre um fato que há alguns anos aconteceu em Rio Vermelho. Acho que uma moça, uma menina de 9, 8 anos. Sim. Que estava meio que... Você vai lembrar disso, né, Elba? Ela estava meio que em cárcere privado e para nosso horror, a mãe era a coautora daquela parada ali, junto com o abusador, que era o padrasto, se não me engano. E esse padrasto que já tinha um histórico de um abuso anterior àquele relacionamento com a mãe dessa criança. Porque não são notificados, Flávia. A maioria dos casos não são notificados. E quando são, é exatamente porque culminou numa separação, porque culminou numa discussão, ou porque a criança falou numa escola, falou num hospital, porque muitas vezes a família ela tá pros olhos. Mas o que me chama a atenção aqui é a coautoria da mãe.
Sim, né? mas a maioria dos casos Cara, é um negócio são. assim absurdo, São porque coniventes. né, você imagina que a mãe vai olhar, vai defender, vai, né, E aquela coisa né, o coração de Só mãe, que que, a gente tem essa noção de que a mãe defende, Mas né? deixa eu- Meu pai dizia que a mãe mais brava que existe é a galinha choca. Papai Fazer falava, uma tenta assimilação. pegar o pentinho aí. Papai sempre dizia, fazia essa brincadeira E aí, e tal. quando E ela quando eu tem- vejo mãe que colabora para o abuso e assim está junto com uma parada uma parada meio que até cinematográfica, né? Eu fico assim, gente, mas é isso mesmo? Mas às vezes a mãe, ela finge que não sabe. Porque com certeza. vai gerar ali um desconforto, porque vai tirar o provedor da casa, Exatamente. porque é pai do mais novo, porque a criança veio de um outro relacionamento. Existem várias demandas envolvidas Existem ali, várias desculpas, né? questões. A palavra, acho que a palavra Exatamente. é São desculpa vários para vínculos, poder vários- justificar a canalice. Exatamente. E outra, a situação é o que a Josi falou. Como que a gente vai romper esse ciclo se não existe uma política pública que garanta que essa mãe ela vai sair de casa, mas Vai ter ela vai ter um amparo? É, Exatamente. falamos sobre isso, a violência doméstica. A mãe, ela vai na delegacia, ela decide fazer um registro de ocorrência, decide denunciar, e aí a decisão judicial vem com a medida protetiva. Pois bem, não existe uma viatura policial na casa, na porta dessa mulher, protegendo ela contra a violência. Existe? Não. Ela está lá inserida no cadastro único, recebendo seu Bolsa Família, mas é uma mãe com vários filhos, Bolsa Família, medicação para tomar, é filho pequeno, são leite aluguel. um aluguel. O que fazer? E aí, qual é a opção dessa mulher? Ela não é porque eu quero, eu vou continuar apanhando porque eu quero, porque eu sinto prazer. Mas é porque eu não tenho outro caminho. Eu vou continuar sendo violentada, agredida, meus filhos sendo abusados, explorados sexualmente, porque eu não tenho outra opção. Pelo menos eu tenho comida e um teto para ficar. E o que nos traz angústia e a necessidade dessa pauta é realmente linkar o que está fragilizado. Porque aí nós entramos com o vínculo rompido, né? O rompimento de vínculos que acaba acarretando, quando uma família ela não tem familiares extensos para dar suporte, que são vários casos. É uma mãe, o Conselho Tutelar ele presencia muito isso. É uma mãe que precisa trabalhar, mas não tem com quem deixar seus filhos. É uma vaga na creche que não conseguiu, são filhos que estudam, e aí como que ela vai prover essa casa? Percebeu que existe uma fragilidade dessa mãe, que ela quer resolver a situação, mas são crianças que acabam ficando em casa sozinhos, são crianças que acabam indo trabalhando, e aí a exploração entra, porque você vê criança em trabalho infantil. Por quê? Porque a mãe está em casa. A maioria dos casos, sim, a mãe está em casa, é uma dependência química, álcool e outras drogas, mas às vezes é para complementar a renda, porque essa mulher ela teve que trabalhar, os filhos estão sozinhos e vão complementar a renda porque não tem o que comer. Nem sempre a mãe vai chegar lá no CRAS, bater na porta, ela vai ter uma cesta básica que vai levar na casa. É um benefício eventual que nem sempre vai estar à disposição, né? Porque a gente sabe dos entraves que tem sobre os benefícios eventuais e que também não deveria existir. É uma outra pauta que a gente precisa levantar e entender que a vulnerabilidade está aí e que as mães, a maioria delas, não querem ser negligentes. Elas não querem deixar os seus filhos sozinhos. Aí acabam entrando a questão, um abuso sexual, uma exploração por familiares, porque essa mãe não teve outra opção. Muitas vezes precisa deixar para trabalhar. Exatamente. E a própria pessoa que ela achava que era de confiança é quem violenta o próprio filho. Exatamente. E assim, é um problema muito sério, porque a partir do momento que a criança entra numa instituição, a gente precisa trabalhar para tirar essa criança dali, porque a instituição não é lugar para a criança ficar. Né? Apesar dela ser muito bem tratada, ter todos os direitos garantidos, mas a criança tem que estar com quem? Com a família. E aí a gente vai atrás dessa família, né? Da família extensiva. E é uma luta muito grande. Né? Desculpa te interromper, Geisa. Eu estava esperando o Josi finalizar exatamente para entrar nessa pauta, que eu acho que ela é muito necessária e importante, e a galera não gosta de falar muito disso. A tal da rede de apoio, né? Exatamente. E assim, reclama-se muito da rede de apoio do outro lado do balcão, da assistência, do poder público, da política pública, que eu entendo que é vulnerável e que precisa melhorar bastante em todas as escalas, desde descendo pela legislação federal, que vem de deputados e senadores, etc., se espraiando por estado e município. Beleza, muita coisa disso precisa melhorar.
Mas a gente cobra pouco essa rede de apoio aí que envolve irmãos, tios, avós, etc. E tal, para essa mulher, por exemplo, que fica nessa dependência, nessa necessidade, nesse problema, nessa dificuldade. Por muitas vezes a gente escuta, porra, não quis ir atrás dele, agora que se lasque lá. Ó. E não é bem por aí, né? Não. Fala um pouco disso, né? A rede... Também, né? Como é que é lidar com isso, você que está lá numa instituição? Lidar com família é muito complicado, né? Lidar com mãe, com esse tipo de problema é complicado, é delicado, né? Porque existe a parte da necessidade da mãe, igual o Josi estava falando, né? Mas existe também o amor que a mãe tem pelo marido, pelo companheiro, né? E isso é bem complexo. Por mais pilantra que ele seja. Por mais pilantra que ele seja. Exatamente. Né? E às vezes ela abre mão dos próprios filhos, a maioria das vezes até, entendeu? Para que eles fiquem ali e aí à mercê daquele traste, independente do que o vagabundo está arrumando de exatamente, exatamente. E às vezes, assim, a raiz do problema é o companheiro, né? E aí a gente chama essa mãe, vamos conversar, né? E aí às vezes ela nem aparece. Já sabe o que é, né? Que já sabe o que é. A gente vai atrás, né, Elba? Muito. A gente entra no mato, entra na fazenda. Entra em favela. A gente faz investigação. E aí, você sai por isso. A gente avalia, a gente tem um avanço muito significante no acolhimento institucional. Né, nós temos uma bandeira, né, e às vezes a gente já trabalhou em outra instituição, trabalhamos nessa. E as pessoas, quando entravam na instituição de acolhimento, se espantavam ao ver 3, 4, 5 crianças. Na realidade, a proposta era que não tivesse nenhuma criança ali. E se realmente você adentra uma instituição de acolhimento e percebe o número menor de acolhimento, isso significa o quê? Que existe uma relação de rede socioassistencial atuando para que, de fato, você entenda o que é negligência, o que é vulnerabilidade, o que é condição de acolhimento ou não. Agora, imagina eu tirar o seu filho de dentro da sua casa porque você estava com a sua pia cheia de louça, porque você estava com a sua roupa suja sem lavar. Existe um aspecto aí que pode ser uma questão psicossocial, uma questão que precisa ser trabalhada a nível de saúde mental.